Diferente dos outros vídeos, esse aqui já começa com a bagunça criativa em cima da mesa, porque eu já estava trabalhando em uma coisa, que bom, sim, é o título do vídeo. Nós vamos fazer uma coroa. Sejam bem-vindos a Genóvia, primeiro de tudo. É sempre bom receber vocês aqui, mas antes da gente entrar realmente na parte criativa do vídeo e mãos em materiais, eu queria conversar um pouquinho com vocês. E se você não quer conversar, não tem problema. É só você não se inscrever e... E realmente aqui nesse canal a gente tá tentando construir uma comunidade de pessoas que conversam. E que, não sei, eu acho que é legal a gente falar sobre a vida, porque tem tudo a ver com criatividade. A nossa criatividade molda a nossa vida e vem das nossas experiências também. Então vai ser super legal. Enquanto isso, olha isso que eu fiz. É porque eu comecei a costurar. Sim, eu finalmente comecei a costurar. E daí eu coloco isso no meu braço. E daí eu pego os alfinetes. Plim! Então eu comprei essa pulseira e esse círculo. E daí eu quebrei o que tinha em cima da pulseira, colei aqui e coloquei... fiz isso. Mas enfim, esse não é o assunto do vídeo. Desculpa, eu sou sagitariana, às vezes a gente tenta fugir dos assuntos sérios. Eu queria conseguir ficar com o cabelo assim, talvez ele até tivesse bonitinho, mas... essa não sou eu. Eu sou uma pessoa de cabelo preso, entendeu? Agora sim. Eu me sinto mais confortável assim, sabe? Mas eu... Então, faz um tempo que a gente não confabula aqui, né? E o que aconteceu foi o seguinte. Eu mudei. Eu cresci, graças a Deus, e as coisas mudam. Eu tenho esse canal há 4 anos, eu acho. E muita coisa mudou de lá pra cá. E sem falar no ano passado, o ano em que nós não proferimos o nome, que foi muito louco, então eu mudei de uma forma muito louca e muito boa aqui, né? Sempre buscando evoluir. Mas eu acho que o que aconteceu com o canal é que ele não refletiu tudo isso. Que eu mudei, que eu cresci, que, não sei, o jeito que eu me sinto, tudo mudou. E o canal ficou lá, tipo, tentando se segurar. Até o ponto de que eu não consegui mais, eu não queria mais fazer, eu não me sentia inspirada. Então eu decidi parar. Melhor parar do que... E agora estamos em um novo ponto. Eu sei o que eu quero transformar esse canal, como ele vai ser no futuro. Não sei ainda. Por quê? Porque eu ainda não cheguei no futuro. Basicamente o que acontece é que eu acredito na filosofia de vida chamada se perder para se encontrar. E eu acho muito que eu vou ter que experimentar, sabe? Eu vou ter que fazer vários vídeos diferentes, filmar de forma diferente, testar coisas, ou só, tipo, viver e fazer vídeos bem simples, com mais frequência, pra eu poder ir descobrindo o que eu gosto, o que eu não gosto mais, achando o que me interessa, como vai ser, e assim que vai criar, né, essa nova identidade, porque eu acredito demais que vem de um processo, não tem como eu ficar sentando, tentando achar a resposta que eu não vou achar, porque eu já tentei. O assunto ainda é criatividade, graças a Deus, mas eu vi que eu... graças a Deus. Mas eu vi que eu tô assistindo muito mais canais de vlog. Uma coisa que eu sempre joguei um pouco, que eu ficava tipo, cara, vlog é muito sem nicho, é muito aleatório, tipo, sabe, é muito... vasto, é meio que tudo e nada, porém as coisas mudam. E eu acho que ainda mais estando tanto tempo em casa, eu sinto muita falta de conexão, sabe? Ver gente. Eu amo essa expressão de ver gente. Mas é isso, de conversar, de viver e tal. E eu tô gostando muito de assistir vlogs e vídeos, canais que são mais reais, canais que são, tipo, muito pequenos, mas muito genuínos e autênticos, como o meu era no começo também, né? Muito mais fácil quando tá no começo, porque você ainda não criou uma regrinha na sua cabeça, uma rotina. Tipo, vai ser muito difícil pra mim quebrar meus antigos hábitos de vídeo. Eu não quero mais começar e terminar todo vídeo igual, sabe? Igual eu fazia, exatamente as mesmas palavras. E vai ser difícil eu quebrar isso. Porque eu tenho um jeito de fazer há 4 anos e de repente eu tenho que, tipo, não, esquece tudo que você já sabe. Eu e a minha irmã, a gente falou sobre escola de desaprender. É isso que eu preciso desaprender. Infelizmente não tem nenhuma escola ainda, né, que tá fornecendo serviço. Mas eu preciso desaprender o que eu acho que eu sei para aprender coisas novas. Tá profundo. E é isso, basicamente. Eu quero mais vídeos reais, em que eu possa ter respostas reais de vocês, porque tem muito vídeo roteirizado que eu acho muito legal, eu vou continuar fazendo, mas é isso que falta, vocês estão entendendo? É isso aqui, é esse
pessoal que eu acho que a gente tinha muito mais aqui. Porque é assim conversa de canal, são poucas pessoas, mas as pessoas que estão lá se sentem parte, se sentem livres pra comentar o que bem quiser e, tipo, comentar o do outro e a gente assim vai, sei lá, a gente vai trocando muita coisa. E dá pra sentir, sabe? Do lado de cá é meio espiritual o negócio. Não sei se outros youtubers concordam, mas pra mim é uma coisa meio espiritual. Eu sei, eu sinto quando eu tô conectada com vocês e quando eu não tô. E isso vai muito além de frequência de postagem, sabe? Não é sobre estar postando, mas é sobre o que eu tô falando e sobre como as pessoas estão recebendo isso e respondendo energeticamente um pouco, talvez. Além dos comentários, eu também sinto. Eu não sei explicar. Mas enfim, esse canal sempre foi a minha vazão para a minha criatividade, meu refúgio. E virou refúgio de tanta gente, o que é tão lindo e tão demais. E eu quero muito que continue sendo. E é o seguinte, a gente vai começar a ser assim agora. Só vai ficar quem quer estar aqui. Por que tá escrito? Se tu não gosta desse canal, vai embora, entendeu? Porque a gente quer ficar a nossa comunidadezinha pra gente poder conversar. Nação criativa, né? E é isso. Por acaso você tá chegando agora e você aguentou ouvir esse assunto inteiro aleatório, olá, meu nome é Fernanda, muito prazer. Você é super bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. De verdade, porque aqui nós somos muito acolhedores e acreditamos que a criatividade é para todos. Mas por hora a gente vai se perder para se achar. Então é isso. Bom, vocês viram no título, estamos fazendo uma coroa. E daí você pergunta, mas por quê? Daí eu já não sei se você tá no canal certo, porque aqui nós não precisamos de um porquê. Nós só precisamos saber, vai ser divertido? Vai ser mágico? Se a resposta é sim, a gente faz. E a minha grande inspiração, peraí. Bom, mas a minha grande inspiração aqui foi essa página no Instagram, ela também tem TikTok, chamado Lost Designs. Não sei exatamente como falaria isso em inglês, mas ela se chama Melissa e ela faz coroas. Então, sério, o trabalho dela é muito, muito lindo. E ela cria tudo que é tipo de coroa, tanto designs dela, originais, autorais, como também coisas inspiradas em filmes, principalmente lá no TikTok, ela faz essas coisas mais cultura pop. E é muito legal. Então, inspirada nela, eu decidi, já está na hora. Eu, como uma princesa, não ter uma coroa? Que ultraje. Sabe, G9 não vai se governar sozinha, realmente. Então eu decidi, vou tentar. Eu vi ali que ela usava umas peças tipo de bijuteria que eu já tinha visto pra vender. E daí eu pensei, é isso, eu vou numa loja de bijuteria e vou tentar ver se tem o que eu preciso. E deu muito certo, eu fui compondo na própria loja. Eu fui pegando então as peças assim e compondo ali na hora mesmo, como eu queria que fosse a coroa. Afinal, a gente tá usando materiais que já existem e transformando algo novo. Não tem nada mais criativo do que isso, né? Use o que já existe para fazer algo novo. É criatividade, no caso. Enfim, vou dar uma limpadinha aqui, rapidamente. Ok, então eu precisava de inspiração. Então eu me lembrei que nesse livro maravilhoso aqui que eu tenho sobre a arte do filme Enrolados, existe um desenho da coroa da Rapunzel. Pois bem, aqui está ele. Olha que coisa mais linda. E essa foi a inspiração, está sendo a inspiração da minha coroa, ok? Então hoje faremos uma coroa inspirada na Rapunzel. Não é literal, gente, foi usando os materiais que eu encontrei, mas era bom ter uma coisa de referência, porque senão é muita opção. E daí quando tudo tem muita opção, a gente acaba não fazendo nada, porque é coisa demais. Então assim eu já delimitei, fui de cara e deu bem certo. Ah, peraí, eu vou só mostrar pra vocês como seria a capa desse livro, caso alguém procure. Ela é na verdade assim, aquelas capas que vêm por fora, sabe? Tendo isso aqui em mente, vagamente, nós chegamos aqui. O jeito que eu mostrei tá tudo torto. Pareceu muito aquela expectativa versus realidade. Mas você tem que confiar no processo. É só porque tá torto, mas assim, basicamente eu fui achando essa pedraria lá na loja. Não tinha exatamente as pedras iguais que eu queria. Eu achei essa grande aqui, que eu vou dar um jeito de
ficar aqui dentro. Essas outras aqui, elas até tinham um formato mais de gota, só que a cor era um pouco diferente, então a gente também vai arrumar um pouco a cor dessa, colocando um dourado atrás, porque eu acho que vai ajudar a combinar, porque se eu coloco essa pedra direto na luz, ela fica muito roxa. E essas aqui, elas já brilham mais para um dourado. Na foto original, elas são meio brancas, eu vi algumas que a galera já fez e que eram ou transparentes. Eu acabei achando na minha casa, porque na minha casa a gente tem muitas peças de coisas, de antigos artesanatos. Eu achei o que seriam meio que os cristais perfeitos, digamos assim, se eu quisesse fazer uma coisa bem certinha. Mas quando eu achei isso, eu já tinha isso aqui, que são os metais que eu preciso, então aquilo foi descartado. E eu já testei, então eu sei que dá certo, fica muito fofo. Eu comprei as pedrinhas azuis, porque ali dentro mostra dentro de uma flor. E aqui umas que são meio vermelhas, meio rosas. Olha que coisa linda, gente. Foi, eu acho que R$2 o saquinho com 10. 2 e pouquinho o saquinho com 10 desses strass, e eles são muito lindos. Eles brilham demais. Então aqui você tem esses strass meio rosa-vermelho, bem aquela cor que eu achei, e o azul que eu achei também vai ficar bem bom. Então temos referências aqui. Eu coloquei algumas florzinhas, só 2. Ali naquela tem mais, mas eu peguei só essas que eram brincos, inclusive, que eu quebrei aqui atrás. Dá pra pegar um alicate e cortar. No caso eu quebrei com a mão, mas isso a gente não mostra. E vocês têm que confiar em mim, que isso vai ficar brilhante. Literalmente, meu objetivo é que reflita a luz. Então agora o grande problema que eu venho tentando resolver a manhã inteira, literalmente, agora já é de tarde, é a engenharia da coroa. Ou seja, como todos esses metais vão ficar em pé na minha cabeça. Eu não sabia como coroas funcionavam, porque aparentemente não saem dando coroas pra qualquer pessoa por aí. Então, na minha cabeça, elas tinham que ser meio que na diagonal, sabe? Pra elas ficarem na sua cabeça, tipo assim. Só que quando você tá reto, isso fica assim. Eu comprei uma tiara no mesmo lugar que eu comprei as coisas de bijuteria por R$1, R$1,10. Achei que é um bom preço para uma tiara. Quando você põe uma tiara na sua cabeça, ela fica assim. Ela tá olhando pro céu. Você não vê ela direito. Então, se eu fosse colocar as coisas aqui, né, tipo, você não vê nada. Então o meu drama era como colocar as coisas de um jeito que aparecesse. O negócio é que a gente vai ter que estar usando essa tiara, tipo, assim, sabe? É uma questão de posicionamento. Porque eu tentei 1000 outros jeitos e não fica muito bom. Ah, deixa eu te falar uma coisa. A minha ideia é fazer de cada princesa da Disney. Então essa é inspirada na Rapunzel. E daí eu já tenho ideias pra Jasmine e pra outras princesas. Mas vamos ver, né? Melhor a gente não cantar vitória antes da hora. Eu fiz então esse pedaço de papelão. É aqueles papelões que vem... Sabe quando você compra um bloco de papel? Esse é o fundo do bloco de papel. Daí beleza, eu tenho essa base. E o que eu tenho agora, que é o grande que da questão, eu comprei esse tecidinho dourado. E minha ideia é encapar isso tudo aqui, não a tiara inteira, mas enfim, só essa parte de papelão com esse tecido e colar as coisas por cima de uma forma que esconda quase tudo dessa base, entendeu? É só porque a gente gosta de deixar tudo brilhante e com acabamentos legais. Vamos dar um jeito de colar isso agora. Ah, essa é a vida real, gente. A gente não tem muitos planos, a gente aprende enquanto faz. E isso que eu queria mostrar com esses vídeos, sabe? Eu não quero fazer tutorial pra ninguém, até porque eu também estou aprendendo. Ter sido alguns segundos de vídeo, foram horas de trabalho. Olha meu cabelinho. Encapei, tá? Nossa, na câmera até que tá bonito, já ia falar mal. Fiz o meu melhor, aprendi algumas coisas. Por exemplo, eu tinha cortado nesse formato aqui, esse papelão.
tem uma leve curvinha aqui. Tinha, né? Uma leve curvinha. Descobri que não dá. Tecido pra encapar tem que ser reto, então ficou reto agora, o tecido tudo certo. Aqui na frente ficou super bonito, o que é engraçado, já que eu vou tampar inteiro com metais. E por outro lado, a parte de trás ficou, coitada, um pouco precária, porque a cola quente marcou o tecido. Eu escolhi um mais grossinho pra me ajudar, mas mesmo assim não foi muito suficiente. Mas enfim, gente, a gambiarra que eu fui fazendo, descobrindo na hora, muito recorte cola. Mas tudo bem, porque agora eu vou fazer mais uma gambiarrinha pra acertar. Então agora eu cortei esse triângulozinho aqui pra dar aquele acabamento, porque, querendo ou não, acaba aparecendo a parte de trás, né? Não só na cabeça, mas ao manusear a coroa. E eu quero que pareça da realeza. E eu tô pensando em talvez colocar esse aqui pra disfarçar essa parte e daí pintar tudo de spray dourado, porque eu não tinha esse no dourado. Daí, pois bem, né? Comprei isso da cor e isso da cor pra pegar e pintar tudo? Talvez. Mas eu tenho pouco spray, então pode ser que tenha sido boa essas decisões. Enfim, vamos continuar. Mas antes eu vou pegar um lanche, porque eu tô com bastante fome. Já são... Que horas são? 5 horas. Geralmente eu lancho às 4. Meu Deus. Olha, tem coisas muito interessantes sobre esse meu copo. Vocês estão preparados? É algo que eu acho que vocês nunca viram antes. Não sei se vocês estão preparados. Olha, 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 olha. Ah, é o pé do Mickey! Olha que ousado. Ele mostrando os pés neste copo. Geralmente ele tá sempre de sapato, né? Enfim. Bem-vindos ao lado de fora da minha casa, onde vamos pintar com spray. Então eu já coloquei aqui uma caixa de papelão, porque a gente vai colocar isso aqui dentro pra pintar. Hoje tá um clima super frio e é janeiro, eu tô confusa. Apenas nuvens. Sejam bem-vindos a Curitiba. Então isso é o que temos até o momento. Minha irmã passou aqui e falou que parece a coroa da Aurora e realmente tá pronta. É literalmente isso da Aurora, mas essa é apenas a nossa base aqui. Olha como ficou a parte de trás. Eu gostei muito de como ficou. Um acabamento bem melhor, digno de uma princesa. Olha como... Não sei se vocês conseguem perceber como é bem mais fosco do que o tecido original. Mas eu tava achando aquele dourado do tecido muito escuro comparado com as peças. Então achei que ia ficar chamando mais atenção do que de fato disfarçando o fato de que tem uma base, sabe? Então agora eu vou ter que descobrir aqui como eu vou fazer isso. Ah, eu comprei essa cola epóxi, que dizem que é a melhor pra colar metal, assim, essas coisas de bijuteria, que vem em 2 partes e daí você tem que misturar as duas na hora de fazer. Por isso que ela é extremamente forte, eu presumo. Nunca entendi direito, mas eu gostei do efeito que ela fica assim mesmo, porque o fato de ela não ser um formato reto, né, artificial, parece que é como se fosse uma pedra natural, de verdade, uma pedra preciosa. Pelo menos pra mim passou essa impressão. Então eu gostei. Essa foi a melhor descoberta do dia, com certeza. Essa não foi tão barata, foi R$10. Inclusive, eu ia comentar, esse é o meu hobby número 6.752 e o mais caro de todos, infelizmente. Todas essas peças não são baratas onde eu compro aqui em Curitiba, porque não é uma loja tão grande, né? Não é 25 de março, não é um atacado. Então acaba saindo mais carinha, tipo, cada uma é 3, 4, 5, sabe? Cada pedacinho. E só algumas coisas eu achei aqui em casa, tipo, uns detalhezinhos. Mas ao todo, tudo isso aqui custou R$50, aproximadamente. O que pra mim é um hobby bem caro. Então, por favor, se você gostou desse vídeo, curta para ajudar a chegarem mais pessoas que querem ver coroas sendo feitas. Pra ver se eu ganho de volta o dinheiro da minha coroa. Mas como diz minha mãe, ela falou, olha, pra uma coroa acho que o preço tá bom, né? Afinal, ela é feita de ouro e de diamantes. Brincadeira, no caso ela não é, mas você entendeu. Eu esperei muito por esse momento. Este momento é meu. Eu finalmente vou colar minhas pedras preciosas. Se não tem uma gambiarra, não sou eu. Acabo de criar um suporte de coroa pra eu fazer meu trabalho, que no caso é apenas o meu abajur. Eu tinha esquecido o quão horrível é o cheiro dessa cola. Meu Deus.
ok? Terminei a parte dos metais, apenas metais. E já são 7h30 da noite, agora deve ser 8 horas. Eu não previ que ia demorar esse tanto. Bem-vindos ao mundo dos hobbies e do YouTube. Então vejam como está ficando, mas assim, estou com altas expectativas. Está ficando muito bom. E por enquanto temos só metais. Dia 2, fazendo uma coroa, pois eu sou uma princesa. E eu estou tentando me acostumar a gravar sem maquiagem. Então isso é uma coisa que eu quero conseguir. Vou treinar hoje agora. E depois vou me arrumar para a revelação final. Mas finalmente chegamos no estágio mais legal. Agora com a base pronta, tanto os dourado quanto tudo que é metal, podemos finalmente partir para os brilhos. Strass, pedra, mini pérolas. Eu vou colocar então, aqui em casa a gente tem uma caixa de restos de outros artesanatos. Então são materiais para bijuteria aleatórios que sobraram ao longo aí dos 20 anos. Então eu achei esse saco aqui, a gente tem um monte de mini pérola de vários tamanhos diferentes. E irei colocar nessa tiara também, pois alguns dá a impressão que é strass, mas outros dá a impressão que é pérola. E eu já testei e vai ficar muito lindo. Então estou ansiosa. Isso é o que temos agora. Um detalhe que eu queria mostrar pra vocês é que não tem no desenho original, mas eu achei aqui em casa esse pingentinho e resolvi colocar como uma referência. É um pingentinho de sol, porque o símbolo do reino da Rapunzel é justamente um sol. E dei uma boa arrumada na minha área de trabalho, porque tava triste o negócio. Achei, inclusive, essa latinha que eu tinha aqui, que ela estava esperando o que ela iria guardar um dia. E agora tenho. São as peças, uma delas vai sobrar, então vou guardar peças de coroa. E aqui é aquela cola que é a nossa ferramenta. Então essa vai virar a latinha do hobby, que é fazer coroas. Então agora, finalmente, vamos fazer magia. Por que e como isso deu tão certo? Eu acho que é a coisa mais bonita que eu já fiz. E isso é dizer bastante. O que vocês acharam? Só uma pausa, por favor, olhem como ela brilha. Eu vou ficar aqui
aqui mesmo, caso alguém queira apreciar. Não? Ok. Gente, eu acho que eu achei a minha vocação. Como assim? Eu tô muito feliz que eu gravei esse vídeo, porque agora eu tenho documentado o processo, podemos todos fazer de novo, se inspirar, e eu já tô muito animada pra fazer outras princesas. Olha isso, desculpa, eu vou ter que ficar olhando pro visor da câmera. Eu tô aqui editando e é muito engraçado como meu sorriso ficou realmente genuíno com essa coroa na minha cabeça. Eu fiquei muito feliz. E se eu pudesse, eu enviava uma coroa para a casa de cada um de vocês. Sério, é engraçado como pequenas coisas podem super nos alegrar. E não sei, eu acho que a arte realmente tem esse efeito. Bom, então é isso. Agora eu sou uma princesa autocoroada. E eu espero que vocês tenham um ótimo dia, de verdade, muito mágico. E é isso, eu vou cuidar do meu reino e eu espero que o reino de vocês esteja ótimo também. Um beijo e vejo vocês nos próximos vídeos. Porque vão ter próximos de verdade. É isso. Ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém mesmo. Eu. Tchau, tchau. É o final do dia 1 e meu quarto inteiro está com o cheiro da cola. Eu vou ter que descansar porque esse cheiro tá demais. Ok, eu posso continuar amanhã. Vai ter que ser. E como meu cabelo tá curto, tem aquela vibe Rapunzel no fim do filme, não? Um pouquinho, um pouquinho. Ok. Editei aqui só pra dizer uma coisa honesta, sincera. E caso alguém queira se inspirar, muito importante é que a cola que eu usei pras pérolas e pros brilhinhos menores não funcionou bem. Então no futuro eu vou ter que trocar tudo por aquela cola com cheiro horroroso. Que é aquela gruda. Então é isso.